Você já parou para pensar no que acontece com os canibais quando vão para a prisão? Sombrios e temidos aqui fora. Mas o que será que acontece com eles quando são pegos e vão parar atrás das grades? Será que eles vivem com medo de serem atacados por outros presos que não concordam com sua brutalidade? Ou será que são temidos por seus companheiros de cela? Prepare-se para descobrir a verdade. O que realmente acontece com os canibais na prisão. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum fato curioso. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, serial killer e canibal, teve sua história macabra revivida na famosa série Monstro da Netflix. Ele era maldade pura, mas só de olhar para ele você não imaginaria isso. Sua trilha de morte se estendia por Milaware, onde ele escapou impune por mais de uma década. Dahmer é sem dúvida o canibal mais famoso da história, conhecido como Canibal de Milaware ou Monstro de Milaware. Com 17 mortes em seu nome, Dahmer era verdadeiramente um monstro sem coração. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, em Milaware, Wisconsin. Muito se especula sobre o papel de seus pais na sua formação como o monstro que ele se tornou. Seu pai, Lionel Herbert Dahmer, era um estudante e pesquisador de química, enquanto sua mãe, Joyce Dahmer, sofria de depressão e passava a maior parte do tempo na cama. Este ambiente familiar conturbado não proporcionou a Dahmer a atenção e o cuidado de que ele precisava durante sua infância. Na escola, Dahmer era considerado quieto e tímido, com poucos amigos. Desde cedo ele mostrou interesse por animais mortos, chegando até a colecionar ossos. Sua vida começou a desmoronar quando seus pais se divorciaram em 1978. O mesmo ano em que ele cometeu seu primeiro assassinato. A partir daí, Dahmer mergulhou em uma espiral de assassinatos, atraindo a maioria de suas vítimas em bares gays e levando-as para sua casa. Seu reinado de terror só chegou ao fim em 22 de julho de 1991, após uma tentativa fracassada de matar sua 18ª vítima. Ele foi preso e a polícia encontrou parte de corpos em seu apartamento. Dahmer surpreendeu a todos ao confessar seus crimes e se declarar culpado ao tribunal. Durante o julgamento, ele expressou arrependimento, admitindo que estava doente. Mas o que será que aconteceu com ele na prisão? Apesar de ter sido colocado em confinamento solitário por preocupações com sua segurança, ele posteriormente foi transferido para uma unidade menos segura. Em 1994, Dahmer foi morto por um colega de cela com uma barra de metal, confirmando as premonições sombrias que ele havia compartilhado com sua família. Mesmo diante de sua trágica morte, Dahmer aceitou seu destino, resignado a qualquer castigo que ele pudesse sofrer. Sua vida e seus crimes permanecem como um dos casos mais chocantes da história criminal. Katherine Knight. A infame assassina canibal reside no temido Centro Correcional Feminino de Stillwater. Lá ela é conhecida entre as detentas como a Nana. Uma ex-colega de cela descreve ela como uma alma gentil e mediadora, capaz de resolver problemas antes que se tornassem sérios. No entanto, por trás dessa fachada, esconde-se uma história sombria que a levou à prisão. Nascida e criada em um ambiente familiar disfuncional, Knight enfrentou uma infância conturbada. Sua mãe, Barbara Rogan, iniciou um relacionamento com um colega de trabalho do seu próprio marido. O relacionamento entre eles era marcado por abusos e violência, deixando marcas profundas em Knight desde cedo. Ela se casou várias vezes, mas nenhum de seus relacionamentos foi bem sucedido. Sua relação com John Charles Thomas Price acabou sendo trágica. Após uma série de brigas e explosões de raiva, Knight assassinou Price de maneira brutal, esfaqueando-o 37 vezes e desossando seu corpo. Ela até mesmo planejava servir as partes do corpo de Price para seus filhos. Sinistro. Após sua prisão, Knight passa seus dias na fábrica da prisão, onde é considerado uma das melhores trabalhadoras. No entanto, os guardas mantêm uma vigilância constante sobre ela, cientes de seu potencial violento. Apesar de sua natureza gentil, com as dentadas, Knight não tolera desrespeito e é temida por sua postura desafiadora. Em resumo, a vida de Katherine Knight na prisão é uma história marcada por violência, tragédia e uma personalidade complexa que oscila entre a gentileza e a brutalidade. Stephen Griffiths. No fundo obscuro da mente humana, há histórias que desafiam a compreensão. Uma delas é a de Stephen, também conhecido como Canibal da Besta. Nascido em Yorkshire, na Inglaterra, em 1969, Stephen teve um começo turbulento. Filho de um vendedor de alimentos congelados e de uma telefonista, viu seus pais se separarem quando tinha apenas 13 anos. Ficou com a mãe, uma mulher instável com um passado criminal, que o expôs a situações perturbadoras durante a adolescência. Desde cedo, Stephen mostrou tendências preocupantes, se envolveu em pequenos delitos e aos 17 anos cometeu um crime grave, cortando o rosto de uma balconista durante um roubo. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto cumpria a pena, revelou suas fantasias sombrias de se tornar um assassino em série, mas após sua libertação, foi deixado nas ruas com supervisão limitada, um erro que custaria vidas. Sua obsessão por assassinos em série o levou a se tornar um estudioso do assunto, mergulhando em livros e pornografia violenta. Sua página no MySpace, onde se chamava Venaria, era um reflexo de seus pensamentos distorcidos.
Por cerca de uma década, Steven circulou pelas ruas fazendo amizade com trabalhadoras do sexo, até que em 2009 ele seguiu os passos de seus ídolos criminosos. Convidou Suzy Rushford para seu apartamento e a matou, desmembrando seu corpo na banheira. Esse padrão macabro se repetiu com outras vítimas, até que em um dia uma câmera de vigilância capturou sua crueldade. A polícia invadiu seu apartamento, encontrando os restos das vítimas e colocando um fim em sua jornada de terror. Condenado à prisão perpétua, seu tempo na prisão não foi muito agradável, já que por diversas vezes ele tentou se matar. Em uma dessas tentativas ele chegou a fazer greve de fome que durou 120 dias. Em uma outra ocasião, ele amarrou um saco plástico na sua cabeça na tentativa de se sufocar. Os oficiais correram para a cela e o encontraram inconsciente, mas ele se recuperou rapidamente e até hoje continua seus dias atrás das grades. Armin Meiwes. Armin Meiwes é uma figura icônica entre os canibais. Sua história chocou o mundo em 2001 e gerou debates acalorados. Nascido em dezembro de 1961, filho único de Walter Myers, Armin tinha 2 meios-irmãos mais velhos, do relacionamento anterior de seu pai. Infelizmente, seu pai o abandonou quando ele tinha apenas 8 anos, deixando-o para ser criado por sua mãe. Armin descreveu sentir-se extremamente solitário após a separação da família, especialmente durante sua adolescência. Sua fascinação pela história de Hansel e Gretel, um conto de fadas alemão, acabou por influenciar seus atos futuros de maneiras perturbadoras. Armin ficou obcecado com a ideia de replicar os atos da bruxa canibal do conto. No entanto, havia um problema. Armin não era um assassino por natureza. Ele não possuía a capacidade de ser violento para satisfazer seus desejos mais sombrios. Então, Armin decidiu procurar por um voluntário disposto a ser morto e consumido. Ele postou um anúncio no fórum Cannibal Cave, declarando sua intenção. Bernard Armando Branders, um engenheiro de 43 anos de Berlim, respondeu ao anúncio em março de 2001. Armin e Bernard concordaram em filmar todo o processo macabro. O encontro entre Armin e Bernard na casa de Armin, em 9 de março de 2001, resultou em um ato terrível. Depois de Bernard ingerir uma grande quantidade de comprimidos para dormir e uma garrafa de xarope para tosse, Armin cortou o pênis de Bernard com a intenção de consumi-lo. Mas após várias tentativas fracassadas de comer a carne crua, Armin decidiu fritá-la. Mas o resultado não foi o esperado. Depois de uma série de eventos, Armin acabou matando Bernard e consumindo parte de seu corpo. O caso de Armin atraiu uma atenção imensa da mídia e gerou debate sobre sua sentença. Ele foi inicialmente condenado por homicídio culposo, mas após um novo julgamento, foi condenado por assassinato e recebeu prisão perpétua. Embora tenha se tornado vegetariano na prisão e instigado outros a buscar por tratamento, relatórios sugerem que ele ainda mantém fantasia sobre devorar carne humana. Apesar de algumas permissões concedidas para a saída sob supervisão em 2020, Armin Meiwes continua sendo uma figura perturbadora, cuja história nos leva a questionar os limites da mente humana e da moralidade. Nikolai Dzumagaviel, um caso peculiar entre os canibais. Atuando da Alemanha ao Cazaquistão, ele é suspeito de ter assassinado e canibalizado pelo menos 10 pessoas, principalmente mulheres, em um período impressionante de 2 anos. Entre 1979 e 1980. Apesar de sua aparência bem arrumada e articulação, Levi tinha uma falha física notável, seus dentes de metal branco, resultado da perda dos dentes naturais anos antes. Esse detalhe peculiar lhe rendeu o apelido de Metal Funk, que contrastava com sua imagem aparentemente normal. Ele era conhecido por atrair suas vítimas, principalmente mulheres jovens, para locais isolados, como margens de rios, onde as subjugava e cometia os atos horríveis. Utilizando uma faca e um machado que carregava consigo, desmembrava os corpos e cozinhava partes deles para consumo próprio, enquanto o restante era levado para sua casa. Surpreendentemente, Nikolai tinha o hábito sinistro de realizar reuniões com seus amigos logo após seus assassinatos, onde servia grande quantidade de carne para que os seus convidados, sem que estes soubessem, comessem o alimento macabro. Apesar de ter sido preso e acusado várias vezes por homicídios, ele nunca permanecia na prisão por muito tempo. Sua história de captura envolve várias versões, sendo a mais popular a que relata sua prisão após o assassinato de um de seus amigos em sua própria casa, onde foi encontrado coberto de sangue. Devido ao seu histórico de esquizofrenia, Nikolai foi considerado insano e passou anos em tratamento psicológico especializado. No entanto, conseguiu escapar durante uma transferência para outro hospital, tornando-se um fugitivo por mais de 2 anos. Até ser recapturado. Atualmente, ele permanece isolado da sociedade em uma clínica psiquiátrica, apresentando um pedido para receber a pena de morte, mas sendo considerado pelos especialistas como sintoma de deterioração de sua condição mental. Sua história permanece como um caso sombrio e perturbador na história dos criminosos. Antron Singleton, um rapper e poeta americano condenado por um crime extremamente brutal.
mais conhecido por seu nome artístico, Big Lurch, nasceu em 15 de setembro de 1976. Bem cedo, aos 7 anos de idade, começou a escrever poesias e começou sua carreira no rap como membro do grupo hip hop Cosmic Slopeshot. O grupo se desfez em 1999, e então Antron seguiu sua carreira de solo, que foi interrompida em 2002, quando assassinou sua colega de quarto, Tanisha Aisha. Testemunhas afirmaram que na noite anterior ao assassinato ele havia passado a noite fumando PCP. Aisha foi encontrada morta em seu apartamento, com o peito aberto e uma lâmina de 8 centímetros quebrada em sua escápula. Marcas de dentes foram encontradas em seu rosto e em seus pulmões, que haviam sido arrancados de seu peito. Antron foi encontrado nu e coberto de sangue na rua, olhando para o céu. Os exames médicos descobriram carne humana em seu estômago que não pertenciam a ele. Durante o seu julgamento, ele alegou insanidade devido ao uso de PCP na noite anterior ao assassinato. No entanto, o tribunal rejeitou a sua defesa e em 7 de novembro de 2003, Antron foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Sua vida na prisão foi bem difícil devido aos confrontos com os guardas e seus períodos de confinamento na solitária. Depois disso, a mãe de Aisha entrou com um processo de homicídio culposo em 2003 contra Antron e sua gravadora. A mãe da vítima acusava a gravadora de fornecer drogas para o rapper para incentivá-lo a agir de maneira extremamente violenta de modo a torná-lo mais comercializável como um artista de gangster rap. Bom, se você gostou do vídeo, curte e comenta para que a gente traga aqui a parte 2. E também não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum fato curioso. Te vejo em breve.